Bom dia, nono ano, tudo bem? Professora Deise de volta, vamos dar sequência aqui, né, ao nosso conteúdo. Nós hoje vamos ver o capítulo 18, né, porque o 17 vai ficar como trabalho, que já é uma relação que a gente vem vendo há muito tempo, então para a gente dar continuidade, nós vamos, enfim, passar para o capítulo 18. O capítulo 18, ele vai falar do conceito de função, né? No nosso dia a dia, a gente utiliza a função em determinados, diversos campos da nossa vida. Tá bom? Quando eu falo de função, eu tô falando da relação de duas dependências, né? Uma coisa que depende da outra, de duas grandezas. Exemplo, eu vou ao cinema, eu sei que o ingresso está R$20, né? Mas o valor que eu vou pagar por aquele dia, por aqueles ingressos, vai depender da quantidade de ingressos, né, que eu vou adquirir naquele dia. Se eu estiver sozinho, vou adquirir um ingresso. Se eu estiver com 3 pessoas, 3 ingressos. Então, o preço vai variando de acordo com a quantidade de pessoas que estão comigo naquele momento. Vou ao supermercado, vou também fazer uma compra, preciso pagar ao final, né? Aquela compra que eu vou pagar vai depender daquilo que eu estou levando. Então é uma relação de dependência, não é isso? E outras situações do dia a dia da gente, a gente vê isso com frequência. O livro traz um exemplo bastante bacana para que vocês possam compreender um pouco melhor o que é uma função. Tá? E além de vocês usarem matemática, gente, função também é usada em geografia, em física, em biologia, em economia, né? Aí a gente precisa, se pergunta, para que eu estou aprendendo isso? Porque você pode utilizar no seu campo, em diversos campos de conhecimento em si, tá bom? Então vamos lá, função, conceito. O Júlio vai fazer uma viagem, ele quer ir pela malha rodoviária, ele quer ir de carro, ele quer ir conhecendo o seu país pelas rodovias, né? E ele estabelece que ele vai andar 80 km por hora. Né? Só que a distância percorrida dele vai depender do tempo. A gente já sabe que por hora ele anda 80 km. Então eu vou construir aí uma lei de formação para essa função, para que eu consiga compreender. Então D é distância, né? A distância que ele vai percorrer. A distância que ele vai percorrer vai depender do tempo, da quantidade de horas que ele quer dirigir ao longo de cada dia. Então, D é igual a 80, ou professora, de onde saiu esse 80? É porque ele vai andar por quantos quilômetros por hora? 80 quilômetros, ele vai nessa velocidade. Então, o que muda vai ser a velocidade? Não vai ser o tempo. A distância vai depender do tempo dele, porque a velocidade é constante. É a mesma sempre, ele já determinou, ele não vai passar dessa quilometragem. Então, vamos lá. Sabendo que em determinado dia ele dirigiu 5 horas, qual foi a distância? Horas está ligada a tempo, não é isso? Aqui, ó, o T. Onde vai entrar esse 5? No lugar de T. Então, a distância percorrida nesse dia vai ser igual a 80 vezes 5. Distância de 400 quilômetros. Mas ele poderia ter determinado andar um pouco mais ou um pouco menos. Ah, eu quero andar 3 horas. Onde é que entra o 3? Né? Onde é a variável? Onde é que vai variando? É o tempo. O que vai mudar aí a quilometragem dele por dia é o tempo escolhido para circular. Eu quero andar só 3 horas. D é igual a 80 vezes 3. Distância é igual a 240 quilômetros. E assim sucessivamente, tá? Em toda lei de formação a gente tem uma letra e essa letra representa uma variável. Tá? Por que ela é uma variável? Porque ela é que vai variar, vai depender da sua relação com aquela função, tá bom? Aqui, ó, vamos olhar como é que a gente escreve todas as vezes que a gente foi falar de função. Ou é o f de x, ou é o f de t. Por que será que aqui é função de t? Porque aqui, ó, a relação que eu preciso ter com a distância é do tempo. Então, o tempo é que vai determinar qual é a minha distância. Se é ele que vai determinar, ele é o f de t, não é isso? Se fosse x aqui, seria f de x. Se fosse m, f de m, que representa, então, distância, que é aquilo que eu preciso encontrar, ok? Então, como é que eu faço a leitura disso aqui, ó? F de t é igual a 80 vezes t. Ou seja, onde tem t é que eu vou variar os valores. É isso aqui que indica o f de t. Que a variação dos valores vai estar aqui, ó, no t. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos colocar os livros, né? O livro, na verdade, né?
na página 379 e 380, e lá na sala de aula online a professora vai direcionar os exercícios que eu quero que vocês façam, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço carinhoso. A participação tá legal, mas eu ainda preciso de mais alunos participando ativamente, né? Não é só dar bom dia e sair. Isso não faz com que a gente aprenda nada. Já tá muito difícil, então a gente precisa ir facilitando a nossa vida ao longo desse tempo, tá bom, crianças? Fiquem com Deus, um beijinho carinhoso em cada um de vocês e até breve. Tchau!